Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma quinta-feira para fazer mais uma reflexão à luz do Espiritismo, através da página do Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis. Hoje nós vamos falar sobre pesos inúteis, sobre aquelas coisas que a gente carrega e que a gente pode deixar para trás. Para iniciar, vamos fazer uma oração, pedindo a espiritualidade superior, pedindo a Jesus, pedindo aos nossos mentores que nos abençoem, que nos acompanhem, que abram os nossos canais de entendimento, de percepção, para tudo que vai ser dito hoje, para que tudo que seja dito hoje possa fazer parte da nossa vida diária, fazer parte da nossa existência, do nosso dia a dia, para que a gente possa, então, caminhar sempre para frente. E sempre com aprendizado, sempre com coisas novas, sempre disposto a ter esses aprendizados de coisas que às vezes a gente até sabe, mas que se estão sendo repetidas muito na nossa cabeça, é para que a gente possa abrir a nossa cabeça para poder colocar tudo isso em prática. O conhecimento, ele só dignifica se ele for colocado em prática. Se a gente ficar guardando dentro da gente, ele não vai servir para muita coisa. Então, precisamos colocar em prática tudo aquilo que sabemos, tudo aquilo que aprendemos, para que possa, então, surtir um efeito positivo na nossa vida diária. Me coloco à disposição da espiritualidade superior e, nesse momento, me torno um instrumento para levar a mensagem que for aquela mensagem necessária para os corações das pessoas que estão ouvindo. Seja pessoalmente, seja depois quando estiver gravado, sejam pessoas encarnadas, desencarnadas, do Centro Espírita Francisco de Assis, de outros centros, pessoas espíritas e não espíritas. A todos. Muita gratidão. Gratidão a Jesus, gratidão à espiritualidade superior que proporciona esse momento. Gratidão. Assim é, que assim seja. Então vamos lá. Vamos iniciar a nossa reflexão de hoje, trabalhando esse tema, que também é uma das partes do livro Renovando Atitudes. Peso inútil. Sempre ele abre os temas dele, né? O Hamed, que é o espírito que manda as psicografias para o autor do livro, o Francisco do Espírito Santo Neto, com uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. E a passagem de hoje está lá no capítulo 5, no item 21. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária, que relegaríeis ao último plano. Então, se a gente prestasse atenção nas nossas dores, se a gente prestasse atenção nas razões divinas pelas quais essas dores surgem em nós não entraríamos em sofrimento. A dor, ela chega, a dor é inevitável, ela vai acontecer em nós, porque nós vivemos em comunidade. E muitas vezes nós criamos expectativas, a gente até fez uma live sobre a questão de criar expectativas, nós criamos expectativas em relação às coisas, às situações, em relação às pessoas que estão ao nosso redor, a pessoa que convive diariamente com a gente. E essa pessoa não dá o retorno dessa expectativa. E isso nos frustra, e isso faz com que a gente, então, entre num processo de dor. E esse processo de dor pode se transformar num processo de sofrimento. E aí é que entra a nossa escolha, né? Primeiro a gente já escolheu criar a expectativa com relação à pessoa, porque isso a gente não deve fazer. A pessoa é o que é, ela dá o que tem. Eu crio expectativa, a expectativa é minha. Então, eu que tenho que dar conta dessa expectativa criada, e não cobrar da pessoa alguma coisa que eu criei. A pessoa não cumpriu a expectativa com relação a mim, com relação àquilo que eu desejava, me frustro. Já é também outra escolha minha. Percebe que tudo são uma série de escolhas? Isso gera dor em mim. Gera dor em mim e eu escolho entrar em sofrimento. Porque eu posso escolher aprender com essa dor
eu posso escolher e compreender por que essa dor veio, compreender qual é o motivo dela e então transmutar em aprendizado, para que na próxima vez eu atue de modo diferente na minha existência. Ou então eu permaneço nessa dor e ela vai se transformar em sofrimento. Então, em várias situações da nossa vida, isso pode ser evitado. E ele diz, né? Todas as dores que vos atingem, nelas encontrareis sempre razão divina. Foi a nossa escolha que nos levou àquela dor. Pode ter sido uma escolha que nós fizemos nesse momento ou uma escolha pretérita, mas é sempre uma dor que nos leva àquilo ali que a gente está passando por. Razão regeneradora e vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária que relegarias ao último plano. Então, as nossas vontades, os nossos interesses, muitas vezes eles não são os mais assertivos. E às vezes, com as nossas escolhas equivocadas, a gente se depara com essa dor. Então, ao invés de entrar em sofrimento, ao invés de se achar vítima do mundo, ao invés de achar que tudo dá errado para a gente deveria ter um movimento diferenciado. A gente deveria ter um movimento de aprender com essas situações. E aí sim, a gente estaria tirando um proveito bom dessa dor, que tem sempre razão divina. É nesse sentido que ele trabalha essa ideia, né, da dor aí. Agora, então, começa efetivamente as observações dele sobre esse trechinho. Ele diz assim: quanto mais a ciência biológica estuda as estruturas íntimas dos seres vivos, mais claramente constata que os fenômenos nascimento e morte são etapas de um processo natural da vida. Mesmo assim, nos agarramos à ideia de que de que somos separados da natureza e encaramos a morte como o fim de tudo, numa visão isolada, desumana e insuportável de conceber. O livro de André Luiz, intitulado Evolução em Dois Mundos, que é um livro que eu tenho feito o estudo dele todas as sextas-feiras, às 8 horas também, ele mostra para a gente que nós somos parte integrante da natureza. Ele mostra a evolução da Terra desde o primeiro movimento que foi pensado em a Terra se transformar em um planeta habitável. Todos os seres que foram surgindo na Terra e que tiveram uma centelha de vida, ele vai explicando nesse livro. E ele vai explicando que todos os movimentos foram sendo feitos com experimentações. Então, se experimentava uma espécie. Aquela espécie não dava certo, como um laboratório, efetivamente. Jesus delegou alguns arquitetos divinos à Terra. E esses arquitetos divinos vão fazendo, então, as experimentações para ver o que funciona aqui. Então, trabalhou-se toda uma questão de ambiente, trabalhou-se toda essa questão aí do primeiro movimento de vida, e foram fazendo experiências. Algumas espécies eles inventaram e elas não deram muito certo, então ela foi logo extinta. Outras espécies viveram por muito tempo aqui, mas aí quando teve o planejamento de se criar o ser humano, extinguiu-se várias espécies que eram muito grandes para conviver com o ser humano e trabalhou-se todo o movimento para criar o ser humano. O ser humano é a criação da Terra mais elaborada até agora. E a partir do momento que o ser humano foi criado, ele também foi tendo um processo de evolução. E foram feitos experimentos para que essa evolução pudesse acontecer. E a partir do momento que foi soprado pela espiritualidade superior, em dado momento da evolução, no homem primitivo, a noção de direito, e aí após a noção de responsabilidade, e a partir disso foi criada, então, a consciência, a razão, é que o homem se torna, então, hominal. Ele sai do instinto e se torna hominal. Portanto, fazemos parte integrante da natureza. Esse livro deixa bem claro que tudo isso é feito para que todo o planeta funcione de uma maneira perfeita. E não para o ser humano ter algo que seja perfeito para ele. O ser humano faz parte desse todo criado dentro do planeta que a gente está habitando. E nós estamos habitando esse corpo físico que nos foi emprestado pela Terra.
ele também deixa muito claro nesse livro como é feita a criação do corpo físico do ser humano. Estamos desencarnados, vamos reencarnar. Então, nós vamos para o ventre da nossa mãe, começa a produzir o nosso corpo físico. Como? A mãe puxa o fluido cósmico do planeta onde a gente está encarnado, no caso a Terra, ela vai puxando esse fluido cósmico do planeta Terra para formar o corpo do embrião dentro da barriga dela. E ela vai puxando esse fluido, ela vai fazendo essa transmutação do fluido para o feto e vai formando o corpinho do feto. Para que no momento do nascimento, aquele espírito que estava preparado para habitar aquele corpinho possa então começar a habitá-lo. Então, o nosso corpo é um empréstimo da Terra. Por isso que a gente fala, tudo que é da Terra fica na Terra. O nosso corpo físico fica na Terra, porque é dela. Nós temos, segundo André Luiz, 5 corpos espirituais. 2 deles são da Terra. O corpo físico e o duplo etérico. Então, esses 2 corpos que nós recebemos por empréstimo para podermos passar uma encarnação aqui, nós devolvemos para a Terra no momento da nossa ida para o mundo espiritual. Quando a falência de todo o corpo físico, o espírito começa lentamente a se separar célula a célula do corpo físico até ser cortado o cordão de prata, calmamente, e esse espírito, então, ser liberto do corpo físico. Então, somos parte integrante da natureza. Na Terra, as coisas nascem, têm um tempo de vida e chegam à falência de todos os órgãos. Isso vai acontecer com as plantas, com os animais e também conosco, seres humanos. Então, a gente se acha algo separado na natureza e a gente não compreende que o processo faz parte do todo, faz parte dessa vivência da Terra como um todo. E é isso que ele está dizendo. A gente acha que a gente vai nascer e vai viver para sempre. A gente não aceita a morte como algo natural. A gente vê a morte como algo que é um castigo, né? Algo que traz uma coisa ruim. Mas, na verdade, aquele ser que desencarna, o que morre é o corpo físico dele. Mas o espírito vai continuar na sua vida eterna, como ser infinito, por muitos e muitos e muitos milênios. A gente não sabe até quando e no que isso vai dar. O nosso cérebro humano, a gente não tem capacidade de compreensão de onde a gente vai chegar. A gente só sabe que a gente está fadado à evolução. E a gente vai trabalhando no sentido dessa evolução, para sermos cada vez mais leves, para sermos cada vez mais tranquilos, cada vez mais pluminha. Quanto mais pluminha a gente for, quanto menos peso a gente acumular no nosso perispírito, mais a gente está caminhando em prol da evolução. Lembrando que a gente reencarna de acordo com o nosso peso perispiritual. Se o nosso peso perispiritual tem a compatibilidade com a Terra, nós vamos reencarnar aqui. Se nós formos mais leves, nós vamos reencarnar no planeta mais etéreo. Então, enquanto estivermos sendo pesados, enquanto estivermos carregando esse monte de crenças negativas e limitantes que fazem a gente acreditar em coisas que, na verdade, não tem sentido nenhum, a gente vai continuar reencarnando na Terra, até a gente conseguir ser leve, ser... Jesus falou, o mundo é dos mansos. E o manso tem que ser leve. Quanto mais leve a gente for, quanto mais leveza a gente tiver, mais possibilidade de reencarnar num planeta mais equilibrado, né? Enquanto a gente está aqui, é porque a gente está compatível aí com o nosso peso perispiritual. Então, a gente não pode reclamar, não. A compatibilidade é nossa. Nós que temos que trabalhar para poder nos livrarmos desses pesos, né? E um desses pesos é achar que nós somos os seres suprassumo da Terra. Nós somos, sim, segundo André Luiz, a arquitetura mais perfeita até aqui. Mas para que a gente possa viver, a gente depende de todo o ecossistema que está ao nosso redor. Todo esse ecossistema foi criado para manter o sistema da Terra vivo. E se a gente destrói, se a gente não se entende parte de tudo isso, a gente, então, vai destruir a nós mesmos. Sim? É nesse processo que ele vai trabalhando a ideia. Então, somos seres biológicos enquanto encarnados. O nosso espírito é diferente,
mas o nosso corpo físico é biológico. E ele, então, segue todo o processo natural. Nascimento, crescimento, chega ao ápice, depois ele vai decaindo até a falência de todos os órgãos. Então, a morte é algo natural. Não é uma perda, como a gente costuma dizer. Perdi meu marido, perdi meu pai, perdi minha avó, perdi meu avô. Nós não perdemos. Eles, na verdade, se acharam, né? Nós é que estamos aqui ainda porque precisamos ainda de muitos aprendizados até o momento do nosso desencarne. E quando desencarnarmos, vamos parar de aprender? Não. Vamos continuar aprendendo e vamos ser a mesma pessoa, igualzinha, desencarnada, só que sem um corpo físico, mas com os mesmos sentimentos, com os mesmos pesos, com as mesmas crenças limitantes. Então, vamos nos livrar de tudo que acharmos para poder ficarmos cada vez mais leves e desencarnarmos mais leves, para que quando a gente chegue no mundo espiritual, a gente tenha condição de um aprendizado maior. Quanto mais leve, mais aprendizado, né? Então, esse é o processo que a gente deveria assumir como real. Mas a gente faz o quê? A gente tem a ideia de que somos separados da natureza e encaramos a morte como o fim de tudo. Uma visão isolada, desumana e insuportável de conceber. Se nós, espíritas, já temos essa dificuldade com a desencarnação de um ente querido, imagina quem acredita que com a morte tudo acaba, né? É muito mais difícil, porque parece que a pessoa evaporou. Nós temos essa sensação, mesmo sabendo da continuidade do espírito. Imagina aquelas pessoas que não têm esse entendimento ainda, de que somos seres infinitos. Não nos auxilia em nada considerar a morte um adversário, porque mesmo assim ela continuará fazendo parte de nossa existência. E ao tentar negá-la, estaremos nos distanciando ainda mais da realidade integral. Quanto mais a gente nega, mais a gente se afasta da realidade, mais a gente se afasta de ser quem somos, mais a gente se afasta de nos encontrar como somos. Né? A morte não é um adversário, ela é um processo natural. E como a gente já falou, o que morre é apenas o corpo físico e não o espírito. Nós temos uma continuidade eterna. Todavia, ao provar o sentimento de perda, passamos por uma das maiores experiências como seres humanos. Somos impulsionados a uma imensa reflexão, conseguindo, a partir daí, observar melhor as verdades transcendentais da vida. Quando a gente passa por esse processo, né? Quando a gente perde, olha eu falando perde, quando um ente querido nosso deixa o corpo físico e vai para o mundo espiritual, é muito difícil, porque a gente não consegue mais visualizar com os olhos físicos, com os olhos da carne, aquela pessoa. E muitas vezes a gente entra num sofrimento tão grande com isso, que isso também atrapalha o ser desencarnado. Faz com que ele fique triste com a nossa tristeza, porque ele está ali, ele está vendo, e muitas vezes ele fica preso dentro daquela tristeza que a gente traz com a gente. Por isso que é muito importante a gente buscar se equilibrar. É muito importante quando a gente não consegue dar conta sozinho, buscar ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, de uma terapia alternativa, uma terapia integrativa, que vai fazer com que a gente saia, né, daquele movimento de tristeza profunda. É muito importante, quando a gente não dá conta sozinho, a gente procurar ajuda. Porque não tem sentido a gente mergulhar na dor, fazendo com que ela vire sofrimento, acabe virando depressão, acabe virando uma doença física e acabe levando a gente também. Se a gente ainda tinha aqui muita coisa para fazer dentro da nossa proposta na Terra. É muito importante a gente ter essa consciência. Nada se perde no universo todo-poderoso. Tudo se transforma de modo maravilhoso. E com o passar do tempo, aprendemos a entender e aceitar a morte numa visão harmônica e translúcida. Então, assim, é difícil, mas com o passar do tempo, com as experiências que a gente vivencia, a gente passa a compreender esse processo natural.
e aceitar a morte ou do corpo físico, numa visão harmônica, translúcida. Era o momento. Se ele ficasse mais tempo, de repente nem ia ser bom. Se ela ficasse mais tempo, ela podia entrar no sofrimento, podia ter uma doença grave. Se ele ficasse mais tempo, ele ia ficar debilitado, porque o que ele teve trouxe uns transtornos tão grandes para o corpo físico que ele ficaria debilitado. Ou não, mesmo que seja uma morte repentina, como num acidente, tinha algum tipo de programação, tinha alguma coisa que estava ali, e aquilo tinha que acontecer daquele modo para que o aprendizado fosse para todas as pessoas envolvidas e não só para quem partiu. O aprendizado sempre é para todos e não somente para um. A gente precisa ter essa consciência e aceitar a morte numa visão harmônica e translúcida, por mais difícil que isso seja. Em verdade, a morte física não nos tira a vida, mas simplesmente faz com que passemos a transitar por novos caminhos. E nós sabemos disso, né? O nosso corpo físico fica ali paradinho, deitadinho, vai ali se decompor, mas o nosso espírito se abre e se liberta para uma nova existência, para uma nova maneira de existir, compartilhando coisas com pessoas que há muito não se via, porque já tinham partido por outro lado, né? Então, a gente vai deixar algumas pessoas aqui na Terra, mas vai reencontrar com outras que nós também amamos do outro lado. E a gente, quando fica na Terra, a gente às vezes é um pouco egoísta, né? A gente fica querendo prender aquela pessoa porque fala, nossa, mas ele não me amava, mas ela não me amava, então como que partiu? Como que me deixou sozinha aqui? Mas era o momento. Ninguém chega e ninguém vai antes da hora, né? É o momento da pessoa realmente escolher fazer aquela passagem. A gente faz uma programação reencarnatória e delimita um tempo. Às vezes esse tempo é até alongado um pouquinho, dependendo das nossas atitudes. Ou ele é encurtado também. Eu sempre gosto de lembrar de uma passagem do irmão do Chico Xavier, que veio com uma programação reencarnatória de ficar, no final da vida dele, ele ia ter uma doença que ia o deixar em coma durante 12 anos. E ele, durante a vida dele, ele foi contribuindo com as pessoas que iam procurar o Chico. Ele tinha um comércio e ele recebia as pessoas nesse comércio, dava água para as pessoas, enquanto o Chico não chegava do trabalho para atendê-las. Com isso, ele foi diminuindo aquele tempo que ele ficaria em coma com a benevolência e com a compaixão que ele teve por aquelas pessoas. Por que não dizer com o amor que ele dedicou a essas pessoas, sem ninguém pedir, sem ninguém exigir, simplesmente por doação. E ele fez. E nesse movimento, o que aconteceu? Ele diminuiu o tempo que ele ficaria ali em coma, e assim que ele teve a doença, ele teve a graça de partir, sem ficar preso a um corpo físico durante esse tempo aí que foi programado para ele ficar quando ele reencarnou. Então, no caso dele, esse encurtamento foi interessante, porque ele não precisou passar aquele tempo todo ali preso a um corpo que estava inutilizado, com vida vegetativa. Em outros, a vida pode se alongar um pouco mais, né? A pessoa está bem, tem saúde, está numa existência bacana e ela quer ficar mais um pouquinho. E muitas vezes a espiritualidade concede. Mas existe um momento que a gente precisa partir. Ninguém tem como ficar aqui 200 anos, né? Algumas pessoas já ficaram 100 e poucos anos. Mesmo assim, chega um momento que não tem jeito, porque os órgãos vão falindo, o corpo físico vai ficando debilitado, e isso é um processo natural. Claro que tem algumas pessoas que demoram mais para ter esse envelhecimento, tudo isso, porque tem a mente muito jovem, então mantém aquela jovialidade durante muito tempo. Então, às vezes, a pessoa tem 90, parece ter 70, sempre, né, parece ser mais nova do que ela é. Mas existe o processo natural do corpo ir, aos pouquinhos, se debilitando. E como não temos a posse sobre os outros, ou melhor, as pessoas não nos pertencem,
A vida maior constantemente nos coloca à disposição situações e lugares novos, nos mais diversos planos existenciais, para que possamos nos enriquecer com as múltiplas experiências. O próprio Espiritismo nos fala que a casa do meu pai tem muitas moradas. Então, existem muitas moradas no universo infinito. Mesmo quando nós desencarnamos, isso também está no livro Evolução em Dois Mundos, muitas vezes a gente vai para a colônia espiritual que fica em torno da Terra, na crosta da Terra. Muitas vezes a gente vai para mundos de transição, a gente vai, às vezes, para um umbral, a gente vai desencarnar e vai para junto de outros espíritos com os quais o nosso pensamento se afina. Então, é o nosso nível de pensamento que faz com que a gente seja levado para esse ou para aquele lugar. Nós mesmos nos levamos. Nós afinamos com esse tipo de pensamento. Então, é como um imã, vai sendo puxado para aquele lugar no qual o nosso pensamento está afinado com. A gente não tem controle de nada, na verdade, né? A gente, às vezes, pensa que tem controle sobre muitas coisas, que a gente controla a vida, que a gente controla a nossa existência, que a gente controla tudo que está ao nosso redor, mas quando chega uma morte, a gente percebe que a gente não tem controle de absolutamente nada. A pessoa era super saudável, a pessoa era super feliz, a pessoa era super cheia de vida, e, de repente, a vida maior a leva para outras paragens, para que ela possa viver outras experiências, em outros planos, né? A gente não sabe para qual plano a pessoa foi. Não tem como a gente saber, porque está no íntimo de cada um, é de cada um. Então, a gente não tem como saber. Foi para a colônia, está muito bem. Foi para não sei o quê. Não, a gente não sabe. Mas a gente espera que esteja bem. Mas, de qualquer maneira, ela vai viver outras experiências que vão ser para a edificação dela em algum plano, em algum momento, sempre para a evolução, sempre para o aprendizado. E é isso que é importante. Somos nômades no universo, viajantes das vidas sucessivas na busca do aperfeiçoamento. Repare que ele fala que somos nômades no universo. Certo? A gente tem tanto medo de extraterrestre, mas a gente mesmo pode ser um, né? Porque a gente vai reencarnando num planeta, em outro, e a gente vai, a cada reencarnação, buscando o fluido cósmico daquele planeta para o nosso corpo ser compatível com o planeta que a gente está vivendo, para ser compatível com as experiências que a gente precisa vivenciar. Então, assim, há muitas moradas na casa do meu pai, e as experiências vão ser vivenciadas nessas muitas moradas. Então, vamos tirar o preconceito sobre tudo, para que a gente possa, então, visualizar e vislumbrar coisas novas, coisas que, na verdade, não são novas, mas que, para a nossa cabeça, são novas e que são normais. Quando a Terra estava sendo criada, lá no primeiro momento, e isso está lá no livro Caminho da Luz, que foi enviado pelo Emmanuel, exilados de capela vieram para a Terra. O que são exilados de capela? São extraterrestres. São pessoas de outro planeta que vieram povoar a Terra. Como que eles fizeram isso? Eles reencarnaram na Terra através de mãezinhas e paizinhos com fluido cósmico, tudo bonitinho, num processo natural. E fizeram civilizações lindas acontecerem aí, os egípcios, os maias, os astecas, os hindus, né? Civilizações que nos trouxeram muito conhecimento, que nos trouxeram um avanço enorme em todas as áreas, na matemática, na medicina, na linguagem, na escrita, né? Que isso é muito importante para nós. Então, tudo isso foi trazido por esses seres que vieram contribuir conosco naquele momento em que a Terra ainda era muito primitiva e deu um boom de evolução aí na Terra. Com o fluido cósmico da Terra, o corpo deles foi formado, então eles eram iguaizinhos às pessoas que estavam na Terra, habitando a Terra, com o mesmo corpo físico. Por quê? Porque foi o fluido cósmico da Terra que os fez ser assim.
E em cada planeta que eles vão, depois, se eles voltarem para a capela, eles vão ter o corpo lá próprio do planeta deles. Então, nós somos nômades no universo, viajantes das vidas sucessivas na busca do aperfeiçoamento. Então, essas idas e vindas nossas são naturais. A morte é natural e nós precisamos aceitar assim, por mais difícil que seja. Há inconformados que sofrem por longo tempo a perda de pessoas amadas, que passaram por outros níveis espirituais. E realmente, aflitiva a saudade mesclada na dor, que abala a alma daquele que vê partir seus entes queridos. Ainda que a dor seja intensa, o homem deve ser honesto consigo mesmo, buscando continuamente uma percepção mais precisa dos processos pessoais de não aceitação em face da morte, e uma consciência do porquê dos sentimentos de rejeição que o mantém preso a um constante círculo de pensamentos inconformistas. Então, devemos fazer a nossa autoanálise, olhar para dentro de nós e perguntar: por que eu não consigo aceitar? O que está acontecendo com o meu sistema que eu não consigo ter a percepção clara desse acontecimento que é natural? Por que eu ainda me prendo a isso? O que tem em mim que faz com que eu não consiga me livrar desse sentimento de dor, de perda, de não aceitação, em face de uma coisa que é supernatural, que é a morte do corpo físico? Por que isso acontece comigo? Então, eu devo sempre trabalhar o meu interior, olhar para dentro de mim e perceber o meu porquê. As pessoas de fora vão falar muitas coisas, muitas vão ter sentido para a gente. Então, a gente deve buscar aproveitar aquilo que tem sentido. Muitas não vão ter sentido nenhum. Então, a gente deve deixar de lado, porque às vezes ela está espelhando na gente o que ela própria sente. Então, a gente também precisa ter filtros com o que as pessoas falam para a gente. Sempre fazer autoanálise, mas ter filtros. E sempre olhar para dentro da gente e buscar o porquê e o para quê daquele sentimento. Se ele não tiver nenhum porquê e nenhum para quê, buscar transmutar em alguma coisa boa, transmutar a sombra em luz e transmutar toda a trajetória em aprendizado. Aí aqui, né, tem aquele caso da pessoinha que volta lá. Não ficou alegre em me ver? Querida, cheguei, não ficou alegre em me ver? Coloquei ao contrário, né, o slide. E a pessoa leva aquele sustão. Então a pessoa está desencarnada e também quer voltar. Aí volta, aqui tem uma brincadeira, é claro, mas fica obsediando a pessoa, pensando que está ajudando a ela depois de desencarnado, mas está ali obsediando, fazendo com que aquela pessoa entre em sofrimento, fazendo com que aquela pessoa não possa continuar a sua existência. Então, assim como nós, muitas vezes, com o nosso sofrimento, a gente atinge a pessoa desencarnada, obsediando a pessoa desencarnada. Nossa, é possível um encarnado obsediar um desencarnado? Sim, é possível. Nós obsediamos também. Se a gente ficar com essa dor, pedindo para voltar, pedindo para ficar, a gente está impedindo a pessoa de caminhar para frente. Como ela nos ama muito, ela vai ficar preocupada com a gente e vai ficar naquela, vou, não vou, fico, não fico. A gente obsedia esse que partiu. Assim como os que partiram, também nos obsediam. E lá no livro Evolução em Dois Mundos, ele mostra como começou o processo obsessivo também. Ele mostra que os homens primitivos, quando desencarnavam, já tinham uma consciência, né, da vida, da família, dos pertencimentos, do que era direito dele. Quando ele desencarnava, ele não se conformava com aquilo. Então, ele não queria ficar no mundo espiritual. E muitas vezes ele voltava, ficava perto da família e começou, assim, o processo obsessivo na Terra, com esse inconformismo do homem primitivo em ficar no mundo espiritual para esperar o momento de reencarnar. Ele não queria abrir mão da vida dele naquele estágio que ele estava. E ele precisava fazer isso. E não conseguia, e começou, então, o processo obsessivo. Então, muitas vezes, os processos obsessivos são de pessoas queridas, de entes queridos para pessoas queridas. Esses entes pensam que estão ajudando, na verdade, eles estão trabalhando num movimento
em que está atrapalhando a pessoa amada. Certos indivíduos sentem profunda culpa se não chorarem e se não se lastimarem indefinidamente, porque acreditam que as pessoas poderão julgá-lo como desumano, desprovido da capacidade de amar os familiares que partiram. Isso é muito complicado, né? Às vezes a pessoa está sofrendo, né? Já entrou em sofrimento, está sofrendo, mas está buscando se reerguer. Então, começa a rir um pouco, a tentar se distrair com alguma coisa, começa a fazer coisas, a trabalhar, a fazer as atividades normais, começa a sair com os amigos, e aí o outro fala assim, nossa, o fulano acabou de perder esse cano, perder, né? Sempre a palavrinha perder. Olha como já está, aí começa o julgamento. Ninguém sabe o que está dentro de cada coração. Ninguém sabe o que passa dentro de cada coração. Ninguém sabe a dor que acomete cada um. O julgamento é o maior câncer da humanidade. A gente olhar para o outro, julgar o outro, simplesmente porque eu acho que tem que ser assim, porque os meus conceitos pensam que tem que ser assim, e julgar o outro, condenar como se ele fosse a pessoa mais pecaminosa do mundo, é muito cruel. Ninguém sabe o que passa dentro do coração de cada um. Cada um age ou reage de acordo com todo o processo de existência que teve, com toda a bagagem existencial que teve. Apesar de aqui na Terra estarmos num patamar muito parecido, todos, cada um teve uma vivência diferente uma das outras. E algumas pessoas conseguem superar algumas coisas mais rapidamente que outras. E aquelas outras superam coisas que essa aqui não conseguia superar tão rápido. E às vezes não é nem uma questão de superação, é uma questão de sobreviver, de conseguir viver de novo e de continuar vivendo, mesmo com todos os olhares turvos em cima. Então a gente precisa trabalhar nesse sentido de parar de julgar os outros. Não é porque ele não está chorando em público, não é porque ele não está com aquela cara, né, de sofrimento que ele não está sofrendo. E que bom se ele não estiver sofrendo, porque ele aí conseguiu algo muito superior, que foi a aceitação da escolha de quem partiu, porque tudo é escolha, e foi a aceitação de toda a situação, e a pessoa continua andando para frente, continua fazendo o que tem que fazer, continua buscando cumprir com aquilo que veio cumprir. Os outros, por terem atitudes conservadoras e limitantes a respeito da afetividade, cultuam falecidos, entes queridos para sempre, como se não existisse mais ninguém para amar. Muitos casos de, né, mães, por exemplo, que têm 2, 3, 4 filhos, perdem um e parece que aqueles outros não existem mais, né? Pessoas que perdem o marido, a esposa, e parece que não existe mais filho, não existe mais ninguém. Pessoas que perdem mãe ou pai e ficam num sofrimento tão grande que esquece o marido, esquece os filhos, esquece os cachorros e não cuidam mais de ninguém. Aí entra o egoísmo, porque a gente não consegue sair da gente mesmo para ir para o outro. A gente não consegue trabalhar em nós aquilo para poder expandir para a vida, expandir a nossa própria existência. A gente fica preso numa coisa que já não existe mais. Aquele corpo físico já não existe mais. Agora o que existe é o espírito, que é infinito e que a gente não sabe onde está, que não vai deixar de amar a gente nunca, mas que não vai estar mais ali do seu lado todos os dias. Exageram uma época de grande felicidade, não acreditam que possam ter ainda reencontros alegres e vivem amarrados no passado propositalmente, né? E aí essas pessoas que vivem nesse padrão de pensamento, nessas crenças limitantes do passado, julgam aquelas que buscam caminhar, julgam aquelas que estão buscando se superar, julgam aquelas que dão o passo para poder caminhar em direção à evolução. Vamos trabalhar o julgamento?
Vamos trabalhar as nossas crenças limitantes? Vamos parar para olhar o que está nos limitando na nossa existência? Por medo da solidão, certas criaturas lamentam de forma ininterrupta a privação de seus parentes, num fenômeno quase que inconsciente, para chamar a atenção de outros familiares, a fim de que estes supram suas carências afetivas e suas necessidades básicas de consideração. Então, a pessoa entra num processo de vitimização e começa a ficar triste, triste, chorando e chorando, e desesperado, e chama a atenção de todo mundo, e as pessoas vão cansando. Porque cada um tem sua vida, cada um tem o seu pedacinho para passar, como minha mãe fala. Cada um tem a sua existência própria, os seus próprios problemas para resolver. Então, a pessoa precisa se reerguer. A gente só faz pela gente. A gente, pelo outro, pode dar um conselho e ele vai aceitar se ele quiser, porque o livre-arbítrio dele está ali para isso. Pelo outro, a gente pode dar a mão e a pessoa vai aceitar nossa mão se ela quiser. Agora, pela gente, a gente pode fazer tudo. Jesus disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover montanhas. Só pela gente a gente pode fazer. Pelo outro, é o outro que tem que fazer. Então, se a pessoa entra nesse sofrimento, entra nessa vitimização, nessa coisa de chamar a atenção de todo mundo, ela precisa de tratamento. Ela precisa se tratar para poder sair disso e tomar as rédeas da própria vida. Nós precisamos ser protagonistas da nossa existência. Erramos, fazemos coisas erradas, da nossa concepção, né? A gente tem um movimento que, nossa, o que é uma coisa errada? É algo que nos faz mal. O que é uma coisa certa? É algo que nos faz bem. Lembra que eu já falei aqui em outras oportunidades? Tudo que é pesado é nossa mentira, tudo que é leve é nossa verdade. Então, a gente sempre precisa procurar trabalhar na leveza. Na leveza. É aí que a gente precisa procurar trabalhar. Tudo que faz com que a gente se sinta leve, se sinta tranquilo, é nossa verdade. Aquilo que nos faz sentir pesados é a nossa mentira. Então, se a gente entra num processo de privação ininterrupta e priva todos os parentes e começa a se vitimizar, a gente, além de estar prejudicando a nossa existência, de estar sendo pesado para nós, a gente passa a ser pesado para o outro. E olha a nossa responsabilidade nisso tudo. Diversas pessoas que já atravessaram leves crises de melancolia ficam sujeitas a períodos angustiantes, ainda mais longos e agravados, quando perdem seus afetos, sem se dar conta de que, se examinassem com mais cuidado as matrizes dos estados depressivos, melhorariam sensivelmente e que, por projetarem a causa de sua aflição apenas sobre a perda, sofrem muito sem a mínima condição de vislumbrar a cura definitiva. É muito importante a gente ter a consciência de que, se a gente focar na solução, o problema diminui. Se a gente focar no problema, ele vai aumentar cada vez mais e a solução vai diminuir. Então, onde eu estou botando o meu foco? No problema ou na solução? Se eu fico focando só no problema, ele vai ficando muito grande. Então, se eu fico focando só, perdi fulano foi embora, agora o que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho mais vida, a minha vida acabou, eu não sei mais o que fazer, o problema vai só aumentando. Se eu focar na solução, fulano fez a escolha, partiu. Era o momento dele partir. A espiritualidade o chamou e ele atendeu. Era o momento dele ir. Agora eu preciso ser protagonista da minha vida, ter as boas recordações de fulano, ter os aprendizados dele, que eu tive junto a ele, e colocá-los em prática para que eu possa continuar a minha existência, porque eu fiquei. Não estou conseguindo sozinho, vou procurar ajuda. Procuro um psicólogo, como eu já falei, um psiquiatra, uma terapia alternativa. Procuro um yoga, um tai chi, algo que me faça bem, que me faça transcender tudo isso, que me faça entrar em contato comigo mesmo e me reencontrar para poder começar, para poder me sobrecriar, para poder continuar.
Existem almas que passam vidas inteiras ao redor de outras almas, cuidando delas. Por não ter vida própria, estão sujeitas a um grau de dependência e apego enorme. Cultivam a dor como pretexto para sentir-se mais vivas e mais estimuladas, porque tudo o que lhes restou foi agarrar-se às lembranças dolorosas na crença de que não podem mais parar de sofrer pela separação dos seres amados. É isso. Aí entra numa profunda depressão, que se torna uma doença física, começa a tomar muitos remédios e aí precisa de ajuda, precisa de muita oração, precisa de se reencontrar consigo mesmo para sair disso aí. Então não vamos deixar chegar nisso aí. Vamos nos reerguer antes de chegar nesse estágio, porque vamos virar obsessores de quem partiu. Porque vamos prejudicar a quem partiu com toda a nossa melancolia. E, principalmente, vamos nos prejudicar também, estagnando numa existência que poderia ser de prospecção, que poderia ser de evolução. Nossos sentimentos resultam dos processos de nossas percepções, emoções, sensações acumuladas ao longo das vidas pretéritas e da vida atual. E é através deles que temos toda uma forma peculiar de sentir e agir. Então, é o que eu falei, toda a nossa bagagem existencial vai fazer parte das nossas ações e reações. E cada um tem uma bagagem existencial diferente, por isso a gente não deve julgar o outro. Então, os nossos sentimentos resultam de toda essa nossa trajetória, desde a nossa criação até aqui. Nós não sabemos, nós não lembramos claramente de tudo. Nós temos sensações de coisas, né? Nós não lembramos de tudo, nós sabemos pouca coisa. Mas aquelas ações e reações que temos são resultado de toda essa vivência que a gente teve aí anterior. Não obstante, analisando nossos sentimentos de perda e interpretando os reais fundamentos de nossas dores, poderemos nos conscientizar se estamos agravando ou não nosso sentir. As dores da separação de filhos, cônjuges, irmãos e amigos podem ser agravadas se a elas juntarmos o sentimento de culpa, remorso, dependência, conservadorismo e medo e não aceitação. Então, se a gente não tiver consciência plena de que a morte é um processo normal da nossa existência, a gente vai se agarrar em culpa. Se eu podia ter feito mais por fulano, se eu tivesse feito isso e aquilo, talvez não teria dado nisso. Se eu podia ter dado mais amor, eu podia ter feito mais isso, mais aquilo, eu podia ter ficado do lado. Acabou. Não tem mais o que fazer. A única coisa a se fazer daqui para frente é aceitar. Aceitar a nova existência sem a pessoa. Aceitar que a pessoa está viva em espírito e está trabalhando em outras paragens, está evoluindo e aprendendo e tendo novas experiências em outras paragens. Isso que é importante. Não estagnar naquele momento com sentimentos que nos fazem paralisar. Lembremos-nos, porém, das palavras de Paulo. E quando este corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então, precisamos pensar nessa vida pós, nessa expansão do nosso corpo pós. Para que a gente possa ter realmente essa expansão, a gente precisa começar a expandir agora. Façamos dessa forma uma transubstanciação de nossos padecimentos e pesares, apartando todos os pesos inúteis, descartando-os e substituindo pelas doces brisas dos ensinos da vida eterna. Então, vamos largar os pesos inúteis para trás, vamos nos despojando deles. A cada vez que a gente perceber vamos nos livrando deles, transmutando, transformando aquilo, deixando ir, né?
perdoando tudo que ficou para trás, perdoando principalmente a nós mesmos por nos sentirmos assim ou assado diante de determinadas situações. Agindo assim, veremos abrandar em pouco tempo nosso coração turvado e pesaroso, que depois se tornará verdadeiramente aliviado e translúcido. Então, agindo assim, a gente vai se libertar da prisão que nós mesmos nos colocamos e vamos voar em direção à felicidade plena. Mas sem a pessoa que eu amo tanto? Não. Com a presença dela, mas de outra forma. Sempre que ela puder, ela vai vir nos visitar. Mas sem que a gente exija isso, como algo natural e como algo permitido, para que isso não se torne um processo obsessivo, mas continue sendo um processo de amor. Reflexões finais. Mário Quintana nos fala: são os passos que fazem os caminhos. São nossas escolhas que fazem a nossa caminhada acontecer. A vida é apenas uma tela vazia. Você tem de pintar o significado nela. Seja o que for que você pinte, será o significado da sua vida. Então, ao invés de mudar as coisas em qualquer direção ou dimensão externa, mude sua consciência. A mudança tem de ser interna. Somente a mudança interna pode mudar alguma coisa. Caso contrário, todas as mudanças serão falsas. Osho. Reforma íntima. Esse é o grande convite. Metamorfose. Mudança. Tem um livro que se chama O Poder do Agora, e nele ele está escrito assim: quando o pensamento perde o poder que exerce sobre você e se afasta rapidamente, porque a mente não está mais recebendo a energia gerada pela sua identificação com ela, você começa a se libertar dela. Esse é o começo do fim do pensamento involuntário e compulsivo. Esse é o começo do estado natural de nos sentirmos em unidade com o ser, que normalmente é encoberto pela mente. Com a prática, a sensação de paz e serenidade vai se identificar. Então, precisamos parar a nossa mente agitada. E como que a gente pode fazer isso? Com a oração, com orar e vigiar, e com meditação, para poder entrar dentro de nós mesmos. Isso é um pleonasmo, né? Entrar dentro de nós mesmos, nos conhecermos integralmente e podermos, então, expandir quem nós realmente somos, sem os pesos do passado, sem as dores que nos limitam, sem as coisas que fazem com que a gente fique limitado a determinada concepção. Dê permissão a si mesmo para ser feliz, nesse exato instante, e desfrute de tudo o que há de bom em sua vida. É assim que você atrairá ainda mais coisas boas. Permita-se. Esteja se permitindo sempre. É por aí que a gente alcança. É por aí que a gente vai chegar ao grande equilíbrio e à felicidade. Jesus disse: sedes mansos, sede felizes. A gente precisa, então, fazer assim como Jesus pediu. Afinar o nosso coração com a nossa mente, para que tudo funcione de uma maneira mais harmoniosa na nossa existência. Vamos afinar, então? Vamos deixar os pesos inúteis para trás. Gratidão, pessoal. Gratidão a todos pela companhia, por ter estado comigo aqui nessa quinta-feira, às 8 horas da noite, né? A gente vai se despedindo agora. E na próxima quinta-feira estaremos de volta com mais uma reflexão à luz do Espiritismo. Gratidão a todos. Namastê. Beijo no coração. Até a próxima semana.